muito positivos e que geram um otimismo muito grande, com realizações efetivas, né? A aprovação das medidas provisórias mais importantes, sobretudo de reestruturação administrativa, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né? O trabalho também dos PLNs no Congresso Nacional, numa sessão de amanhã, que nós votaremos também alguns PLNs do Poder Executivo, mas, sobretudo, o regime fiscal e a reforma tributária. O regime fiscal já apreciado nas duas casas, na Câmara como casa iniciadora e o Senado como casa revisora. Fizemos algumas alterações que fizeram retornar à Câmara e já em agosto o compromisso do presidente Arthur Lira de apreciação do regime fiscal. Igualmente a reforma tributária, que devo render minhas homenagens ao governo, à articulação do governo e, sobretudo, à equipe econômica, na pessoa do ministro Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet, desse empenho, desse apoio do governo para que pudesse ser aprovada na Câmara dos Deputados a reforma tributária. E o reconhecimento público também ao trabalho dos deputados e deputadas, do presidente Arthur Lira, do relator Aguinaldo Ribeiro, que realmente se dedicaram, juntamente com o governo, para que se cumprisse essa etapa da reforma tributária. O que eu disse e insisto é que agora cabe ao Senado Federal cumprir o seu papel para entregar à sociedade brasileira uma reforma tributária aprovada nos próximos meses. Em relação ao trâmite, que evidentemente é uma indagação que será feita, assim que chegarem os autógrafos no Senado Federal vindos da Câmara dos Deputados, nós vamos dar encaminhamento ao trâmite da reforma tributária. Tratando-se de uma proposta de emenda à Constituição, o regimento impõe o parecer de uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e uma vez aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, irá ao plenário do Senado Federal. Ontem nós definimos que a relatoria ficará a cargo do senador Eduardo Braga, do Estado do Amazonas, que fará a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário acerca da reforma tributária nessa proposta de emenda à Constituição. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma, e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado. Igualmente, o projeto de lei do CARF, que tem urgência constitucional estabelecida no Congresso Nacional, a Câmara já o aprovou, nós também aguardamos os autógrafos do projeto de lei, e tão logo chegue ao Senado, nós daremos a tramitação ao projeto de lei do CARF, que é uma reivindicação do ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento, para que se possa ter também apreciado no Senado Federal. Em relação ao marco legal das garantias, que é uma outra medida muito importante para o governo e para o país, o Congresso Nacional também já nas duas casas apreciou a matéria, remanesce agora a apreciação da Câmara sobre alterações feitas pelo Senado, de modo que eu considero que nós iniciaremos o segundo semestre com boas e positivas realizações, como aconteceram no primeiro semestre. O importante é, de fato, nós celebrarmos esse momento que nós temos de estabilidade institucional, de estabilidade política, de um bom alinhamento do Poder Legislativo com o Poder Executivo e também com o Poder Judiciário, e num clima que é o clima que interessa ao povo brasileiro, que é esse clima de convergência, de paz, de construção de coisas positivas. Há uma prateleira, que é a prateleira que a gente deixa de lado, que é a da desinformação, do ódio, da intolerância, da cultura de divisão, e uma outra prateleira que é a que interessa para o país, que é a da construção de soluções para a sociedade. Eu considero que os poderes constituídos no país hoje têm muito esse senso de harmonia entre eles. Separação de independência, evidentemente, mas de harmonia entre os poderes. Então, é uma alegria poder receber as instâncias do governo federal na residência oficial do Senado, e vamos ao trabalho com um alinhamento muito positivo com o governo federal. Ministro.